Então, gente, muito obrigada, Seriane, pela oportunidade de estar aqui à noite. Muito obrigada, comunidade de Boston e de Massachusetts. É um prazer para mim estar aqui. A gente está planejando, então, uma série de conversas sobre a questão do trauma. Trauma é um tema sempre muito atual e muito importante. E a gente vai ter a oportunidade aqui de, nos próximos meses, ter um pouco mais de informação, responder algumas perguntas, e aprender um pouco mais sobre isso. Eu gostaria também de agradecer aos meus colegas do MHCC, Mental Health Technology Transfer Center Network. A gente desenvolve esse trabalho em parceria com o Yale Program for Recovery and Community Health, C4 Innovations and Harvard. Esta apresentação, então, é uma roda de conversa, porque eu quero que isso seja uma coisa bastante agradável para todos nós. É um tema difícil, e eu sou brasileira de Belo Horizonte. Fiz a minha formação toda no Brasil como psicóloga, fiz o meu mestrado em saúde pública e trabalhei muitos anos em Belo Horizonte, no serviço público de saúde. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu fiz um pós-mestrado em trauma informado pelo cuidado, e hoje eu trabalho neste programa, né, que chama Programa for Recovery and Community Health, onde a gente trabalha com pesquisas na área da saúde mental, no uso de substância e as questões relacionadas aos direitos de cidadania. Se você tiver alguma pergunta, por favor, me mande aqui no chat. As informações que vocês me mandarem, elas são sigilosas, eu não vou estar aqui falando o nome de ninguém, portanto, fica à vontade para poder participar. Essa conversa, essa roda de conversa, essa webinar está sendo gravada e ela vai estar disponível nas redes sociais. Isso aqui é só um procedimento, porque o MHCC ele é subsidiado pelo SEMSA, e toda a informação que eu conversar, que eu compartilhar com vocês aqui hoje é da minha responsabilidade. O nosso programa ele usa uma orientada por recovery. A gente vai ter oportunidade de falar sobre o que é recovery, como as pessoas podem buscar uma nova forma, um novo caminho de vida através da experiência que a gente adquire, da sua própria experiência. A gente usa uma linguagem condizente com isso. A nossa missão, então, é usar boas práticas para poder informar as pessoas, né? O enfoque do nosso trabalho, toda na questão do recovery, do apoio, né? das práticas orientadas para o bem-estar, e a gente garante de todo o tempo a inclusão de trabalhos, de políticas, de pessoas, de sistemas, de conversas, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente busca sempre trabalhar com o que a pessoa tem a oferecer, né, com a experiência dela e com os processos de resiliência, que é muito importante. Então, a nossa agenda de hoje, a gente vai estar, então, falando um pouquinho o que é trauma, como identificar uma situação traumática, o que podemos fazer enquanto comunidade, por que devemos conversar sobre trauma. De novo, eu sei que é uma conversa difícil, mas é uma conversa importante. Então, vamos conversar, né? Vamos conversar sobre trauma. É importante que você primeiro tente definir para você o que é trauma. Nós, brasileiros, a gente não teve, quer dizer, acho que agora no Brasil, nos últimos anos, as pessoas têm estudado um pouco mais trauma, os traumas psicológicos, né? Mas essa não era uma conversa muito fácil, ou que tivesse muitos estudos, e que as pessoas, então, pudessem debruçar e entender e ter estratégias, né, para lidar com situações traumáticas nos sistemas de saúde, principalmente em relação à saúde mental e as questões vinculadas ao bem-estar.
por muitos anos no Brasil, e aqui também, o trauma ele tinha uma definição mais vinda dos estudos da psicologia, mais especificamente da psicanálise, onde as pessoas tinham esse conceito de que trauma era uma coisa vinculada a uma emoção forte e as reações elas se davam por conta dessa emoção. Era alguma coisa que ficava ali no seu inconsciente, que você não sabia muito bem o que era, e que você reagia a isso. Por muitos anos, a gente acreditou que trauma fosse isso, uma coisa do inconsciente que a gente não conseguia dar um nome para ela, a gente não conseguia muito bem identificar aquilo, a gente não conseguia muito bem falar sobre aquilo. Aí, teve um estudo muito importante que foi feito aqui nos Estados Unidos pela Kaiser Permanente, que é uma rede de seguro privado de saúde, e no estudo deles, eles identificaram que o trauma, ele tem sim um componente emocional, mas ele tem um componente orgânico, que é muito importante. E esse estudo, ele muda, então, a forma de tratamento, a forma de ver situações traumáticas, a forma de lidar com essas situações. Então, a gente tem um divisor de águas, vamos dizer assim, com esse estudo, onde as pessoas, então, começam a entender mais as reações traumáticas a partir de estudos de comportamento. E, então, a gente teve aí, né, a gente tem aí essa definição, né, onde a gente vai ver que trauma todos nós experimentamos algum nível de estresse regularmente, seja no trabalho ou em casa. Os estressores diários, como prazos, reuniões, trânsito, e a gente sabe, né, dos malabarismos que a gente faz todos os dias com as necessidades das nossas famílias, das nossas crianças, as nossas próprias, e o mundo do trabalho, né, e o mundo que está aí fora da casa da gente e dentro da casa da gente. Então, são comuns para a maioria de nós, eu acho que todos nós vivemos esse momento aí todos os dias, né? Nós também enfrentamos experiências mais intensas, né? Como, por exemplo, uma doença na família, a gente fica doente, né? Uma doença grave, uma doença terminal, né? As pressões financeiras, a gente vive um momento, especificamente agora com a questão do Covid, né, o impacto disso na vida da gente, muitos de nós, né, sem condições de trabalhar, sem condições de ter uma renda, com dificuldade de acesso aos bens, né, uma privação nunca vista antes, num momento de muitas recessões, né? Então, esse também é uma experiência mais intensa. Cuidar de um pai idoso, de uma mãe, de um filho, de um amigo, viver ali todos os dias as pequenas transições do luto, onde você sabe que você pode perder uma pessoa que você ama, que tem um ponto ali de término, né? As coisas findam. Né, assim, como lidar com as perdas, das pessoas que a gente ama, como que é lidar com essas perdas, não podendo fazer nenhuma transição, né, não poder ter nenhuma vivência do luto. A gente viu isso também agora, né, nessa experiência do Covid, né, a gente não pôde ir nos velórios, não, na verdade, muitos não aconteceram, né? A gente não teve esse tempo de processar, de despedir, de fazer todo esse ritual de passagem, né? A gente não está vivendo isso. Então, também é uma coisa importante de ser pensada. E mesmo experiências positivas, porque a vida também ela não é feita só de amarguras. A vida ela é feita de coisas positivas. As coisas positivas elas são essenciais, mas elas também elas causam perdas e ganhos. Então,
é como se a vida da gente fosse um balanço, assim, como se a gente estivesse num balanço entre perdas e ganhos, e esses momentos de perdas e ganhos, mesmo quando a gente tem uma experiência positiva, como, né, você casa, você decide morar com seu companheiro, você decide mudar para um outro país, você decide mudar de emprego, também causam, né, ou podem causar um nível aí de tensão, e saber lidar com essa tensão e dialogar com essas situações da vida é um fator, né, importante. Em muitos casos, em muitas ocasiões, nós temos a capacidade de lidar com uma série de experiências de vida, esperadas ou inesperadas. Algumas dessas experiências, elas são leves e prazerosas, outras são intensas, né? E é nessa intensidade do prazer ou do desprazer que a gente consegue, então, começar a definir o que é trauma. Então, nessa roda de conversa, o que eu defino como trauma, né, o termo é usado para descrever um evento ou uma série de eventos, uma série ou um conjunto de eventos que trazem para a gente, que proporcionam para a gente experiências emocionalmente prejudicial para a pessoa, podendo envolver circunstâncias de risco de vida, como, por exemplo, experiências de violência física, né, que desencadeiam alguns efeitos, que desencadeiam efeitos emocionais, mas que desencadeiam efeitos no comportamento, né? E esses efeitos são efeitos adversos, que podem ser duradouros, né? Às vezes você passa uma vida inteira tentando entender uma situação de violência, de abuso, de perda, e isso é intenso, né? Ou ligadas às questões do bem-estar, né? Que afetam o seu bem-estar físico, afetam as relações sociais, emocional, espiritual, e que nesse nível de tensão, como a gente viu, né, de falta de resposta imediata, de trazer essas coisas todas para o corpo, para a mente, isso causa uma série de respostas que, na maioria das vezes, nós não sabemos muito lidar com elas. Na verdade, uma reação a uma vivência traumática, ela desencadeia como se fosse um gatilho mesmo, sabe? É uma coisa que ela é tão rápida que, muitas vezes, a pessoa ela não consegue nem identificar por que ela teve uma determinada reação em um momento específico. E essa reação ela é interessante porque é uma reação que ela pode causar ou uma apatia, né? A pessoa ela não tem energia, ela não tem força, ela não sabe como responder àquela situação, ou então ela responde de uma forma extremamente agressiva, sem controle, sem conseguir verbalizar a emoção e a sensação ali orgânica mesmo que uma situação traumática causa. Então, eu gosto muito de falar que trauma é a paz perdida. Qualquer experiência que destrua o nosso senso de confiança, primeiro em nós mesmos, depois nos outros, de segurança, né? O senso de justiça. Às vezes a pessoa ela está ali todos os dias lidando com uma situação intensa e ela fala assim, gente, né, se não existe justiça nessa vida, nesse país, né, aonde recorrer, com quem falar, para onde ir,
né? É também um sentimento que de que podemos protegermos do sentimento de medo para sentirmos livres, né? Então, essa sensação aí, seguros e realizados com as escolhas que fazemos, né? Então, toda experiência que retira de você a sua paz de espírito, né, que eu estou chamando aqui de paz perdida, é para mim uma definição até meio poética do que é trauma. E existem diversas formas de se perder a paz, né? A gente pode perder a paz com os desastres naturais, né? A gente tem a experiência aqui de furacão, de tornado, a gente não, né? No Brasil a gente não tem isso. A gente tem chuvas intensas, mas não da forma como é aqui, né? Muito frio, incêndio, inundações, né? Então são causas naturais. Covid, por exemplo, é uma causa natural, né? Foi uma doença que veio, que a gente não sabe direito de onde que foi, veio para onde vai. Mas, então, são coisas que muitas vezes a gente não tem controle sobre elas, né? Os desastres causados por nós, seres humanos, né? Os acidentes, a guerra, né? Estamos todos assim, de boca aberta com o que está acontecendo na Ucrânia agora, tanto de gente morrendo por absolutamente nada, desastres ambientais e atos de terrorismo. Você tem as questões vinculadas à violência na comunidade, roubo, tiroteio, agressão, violência relacionada às gangues, tráfico de drogas, tráfico de mulher, tráfico de crianças, crimes de ódio, crime passional contra a mulher, contra o homem, contra o filho, a nora, a irmã, né? Traumas de grupo que afeta uma determinada comunidade. Então, você tem locais nas cidades, né? Tanto aqui quanto no Brasil, que a gente fala que são áreas com de maior vulnerabilidade e, por isso, de maior violência, e a convivência com esse medo diário do que está para vir é uma experiência traumática extrema. A violência escolar, né, que são os bullying, as ameaças, a briga, tiroteio em escola, a perda de um aluno, de um funcionário. E eu acho que para a gente aqui nos Estados Unidos, né, morando aqui, para as nossas crianças, para a gente, quando vai buscar um English Second Language para poder aprender, ou que você vai para um college, ou que você faz uma aplicação para um trabalho, né, essa coisa da educação, né, de você saber falar, de você saber se comunicar de uma forma que as pessoas vão estar te entendendo. Então, essa coisa vinculada à educação, né, à escola, à entrada, à passagem, um sistema que é completamente diferente, o ano escolar que é completamente diferente, são muitas as adaptações que necessitam ser feitas, né? Então, a gente também tem os traumas vinculados às questões familiares, e a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso aqui, que são os abusos, a negligência, experimentar ou testemunhar a violência doméstica, e a gente viu isso, a gente está vendo isso, né, de uma forma mais intensa agora também, durante essa crise do Covid, onde as pessoas elas tiveram que conviver mais tempo dentro de casa, com um certo nível de estresse maior do que o normal, e essa convivência ela possibilitou o aumento de violência doméstica. Encarceramento de membros da família, né? Uma pessoa vai presa, uma pessoa deportada, isso tudo afeta a vida da gente. O abuso de substância química na família, o uso de drogas, né? Também a perda súbita ou esperada de um ente querido, né? Então as pessoas
né? Infelizmente, a gente perde pessoas queridas na vida da gente, isso tem um impacto. Eu mesmo, depois vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo, porque eu acho que é importante compartilhar essas histórias. Traumas de refugiados e imigrantes, né? A gente, como imigrante, as escolhas que a gente faz, né? Para mudar para um país, para cá ou para outro país, né, por exposição à guerra, de novo, como acontece na Ucrânia, por questões de violência política, né, tortura, deslocamento forçado, estressores de imigração e todo o processo de aculturação, o medo da deportação, a convivência com uma cultura nova, com uma língua nova, com um jeito de se comportar, de dizer, né, com tudo que não faz parte, né? Uma cultura aqui nos Estados Unidos é uma cultura mais fechada, né? Nós brasileiros nós somos mais extrovertidos, a gente fala alto, a gente ri, a gente conta casa, a gente encontra com uma pessoa na fila, a gente vai ali, vai conversando, e essas pequenas delicadezas da vida diária que a gente tinha no Brasil e a gente passa a não ter muito isso aqui, porque não faz parte da cultura, né? Tocar as pessoas, cumprimentar dando um beijo, isso não é uma coisa que faz parte da cultura americana e que a gente vai se adaptando e a gente vai perdendo um pouco, muitas das vezes, essa espontaneidade, né? A gente fica no meio, a gente fica entre dois mundos, né? É muito interessante o processo que acontece com a gente quando a gente decide vir morar aqui. E os traumas médicos, né, gente? Dor, lesão, doença grave, procedimentos médicos invasivos ou tratamentos, né? A gente tem um grupo, eu participo de um grupo de mulheres onde a gente sempre discute a questão da violência obstétrica, né? Os partos, a forma de condução, o pós-parto. Então, todas essas coisas, né, são importantes. E a questão da pobreza, né? Falta de recursos, redes de apoio, de mobilidade, né? Não ter uma casa para morar, não ter uma renda familiar com a qual você possa, né, viver minimamente em segurança e prover para as pessoas que você gosta o que elas necessitam. Então, essas coisas, esse conjunto de coisas, né? Então, trauma ele não é somente um fator psicológico e inconsciente. Ele afeta isso de forma intensa, mas ele não é somente isso. O trauma também está relacionado com a vida diária e a forma como a vida se apresenta para a gente e a forma como a gente recebe isso que a vida nos apresenta, né? Então, sim, tem um aspecto psicológico intenso, mas tem um aspecto real, orgânico, né? Da vida, das coisas que acontecem, do corpo, da reação no próprio corpo, dos sentimentos e da reação que causa no próprio corpo. Então, a gente pode dizer que o termo essas vivências intensas e prolongadas, né, como, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa família onde a questão da violência doméstica estava presente desde sempre, ela cresce com aquilo, vendo, né, a violência, assistindo, ela, ela cresce, ela vai de geração para geração, né? E a gente não pode falar que isso não tem consequência na vida das pessoas, e muitas vezes até faz parte das escolhas que ela faz para a própria vida dela. Então, romper com isso é o que a gente também vai estar conversando. Como que rompe com essa história? É possível? Então, essas experiências de trauma complexos e de longo prazo, de gerações às vezes, descreve tanto uma exposição a múltiplos eventos traumáticos, né? Então, não é uma coisa que acontece, são várias, é um conjunto de coisas, um conjunto de eventos. Algumas vezes começa até mesmo na gravidez, muito antes da pessoa ter nascido, se prolonga pela vida,
né? E isso tem efeitos imediatos no processo de desenvolvimento e também a longo prazo, né? De como que essas experiências, elas guiam a nossa vida para fazer as nossas escolhas. Então, exemplos incluem, como eu já falei, abuso crônico, negligência ou exposição à violência familiar, bem como outras formas de vitimização violenta ou menos vivenciadas desde muito novo, assim, né? Falta de apoio adequado de um adulto para lidar com essas experiências. Então, esse tipo de trauma é particularmente devastador, porque ocorre durante períodos críticos do desenvolvimento da criança, né, do cérebro, às vezes muito antes do que a criança tenha a chance de desenvolver algumas habilidades de proteção, né, de autoproteção, para lidar com situações dessa forma. Então, as pessoas que vivenciam uma situação de trauma complexo ou intenso, provavelmente apresentam uma série de dificuldades emocionais, de relacionamento, acadêmica, que requerem suporte adicional de adultos, de profissionais, da família, de amigos, da comunidade escolar, da comunidade onde ela vive. E quando eu iniciei essa apresentação dizendo que o trabalho que eu faço ele é todo orientado por recovery, e aí eu vou usar o termo aqui em português, recovery, é porque parte da resiliência, parte dessa resiliência que a gente vai construindo, parte desse processo de recovery, desse processo de ter vivido uma experiência intensa, e como que você se reorganiza emocionalmente, espiritualmente, na sociedade, na comunidade, no trabalho, nas coisas que você aprecia, que você vê como um valor, são todos os processos, todas essas coisas juntas, é o que a gente chama de recovery. Então, se você tem, por um lado, um conjunto de fatores que levam a uma situação traumática, você tem também um conjunto de fatores e de estratégias, como a espiritualidade, a família, o trabalho, o amor, as escolhas, que te ajudam a lidar e a compreender a saúde mental, os profissionais, né? Tudo ajuda a compreender, a lidar, a entender e a redirecionar a sua vida para um outro caminho. Então, a resposta para uma vivência traumática, ela também é complexa, porque ela requer uma série de parceiros, uma série de instituições e de pessoas vinculadas a você e ao seu entorno, que vai poder ajudar e facilitar este processo. É importante dizer que trauma afeta essencialmente os relacionamentos, né? Afeta os relacionamentos com os amigos, né? Então, uma pessoa fala, eu não me sentia como eles, mais do que isso, eu me sentia pertencendo a um outro mundo, nem eu mesmo me entendia, né? Então, às vezes, uma situação traumática, ela retira a pessoa da convivência e dos relacionamentos sociais, né? Com a família, né? Quando os meus pais descobriram que eu tinha criado um outro mundo, eu não era visto pelos olhos dos meus pais. Então, isso é muito comum em caso de violência sexual, né? As crianças, as pessoas vítimas de violência sexual, elas criam ali também um mundo paralelo e muitas vezes as pessoas ao entorno, a própria família não percebe isso, né? Então cria ali uma barreira, uma dificuldade no relacionamento, um distanciamento, né? Uma falta de vitalidade. E com a comunidade, né? Porque se você se coloca fora, se você se sente que tem alguma coisa ali que já
que tirou sua paz, que não faz com que você sinta o mesmo prazer que você tinha antes, né, com a vida e com as coisas que a vida pode te proporcionar, isso também afeta a sua vida na comunidade. Então, uma outra fala, né, eu não queria pertencer àquela comunidade, àquela família, amigos, vizinhos, não queria ir na igreja, o isolamento total, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não saber, né, por não ter apoio, por não ser entendido. Então, como que as vivências traumáticas, elas afetam os relacionamentos? É importante entender o ciclo da vida da gente, né? Desde que a mulher fica grávida e está ali com o neném na barriga dela e o impacto que isso tem no desenvolvimento do feto, no desenvolvimento da criança, até quando a criança nasce. E aí, as fases, né, do desenvolvimento da criança, elas estão vinculadas com aspectos importantes, né? Então, você tem lá, nos primeiros meses de vida, né, a gente vê lá o bebê, não consegue falar, forma de verbalizar, forma de relacionar com os pais ou com quem cuida, muitas vezes é através do choro, e muitas vezes é só através do choro, porque ele não verbaliza, né? Não desenvolveu ainda a capacidade de falar. Então, você tem lá, você vê seu neném, né, tá chorando, você vai, você olha, é comida, tá com fome, quer mamar, trocar fralda, tá com frio, é dor de barriga, né? Eu acho que a gente acaba até codificando o choro dos nossos filhos para tentar entender o que eles estão querendo comunicar com a gente. E se você negligencia isso, né? Já tem aí, então, um fator que vai, mesmo com um bebê muito pequeno, ter uma experiência de sentir que ele é desprotegido, que não está sendo devidamente cuidado, coisas dessa natureza. Você tem uma segunda fase, que é questões, né, das sensações, né, que é quando o bebê ele tem aquela coisa de começar a pegar, experimentar, botar a mãozinha, pedazinho na boca, né, de experimentar comida, né? Então, se você atende a essa necessidade, né, a criança ela cria ali, ela desenvolve sensações positivas na vida dela. Você tem nesse ciclo de vida a questão da satisfação, né? Chorou, mamou, ficou satisfeito, comeu a papinha, está satisfeito, né? E se você negligencia isso pode se tornar uma experiência traumática, e a questão da confiança, de saber que se uma criança, o bebê saber se ele está ali tendo uma necessidade e ele não está sendo devidamente cuidado, isso afeta o desenvolvimento da confiança da criança. Então, toda violação no cuidado, ele impacta no desenvolvimento. E o desenvolvimento ele é impactado por essas violações. E aí existe essa pessoa, né, o Erik Erikson, que estudou muito a questão do desenvolvimento, dos estágios de desenvolvimento. Então, o que eu estava falando com você é essa linha tênue que a gente vai vendo aqui nas fases do desenvolvimento da criança, né? Da confiança versus a desconfiança, que vai até 1 ano de idade, né? Que a pessoa está ali, tem alguém que protege, que cuida. Eu sou, como mãe e como psicóloga, eu sou completamente contra a teoria de deixar a criança chorar, porque ela tem que aprender a lidar com o choro, a ter outra resposta. Nunca deixei minha filha esguelando de chorar, eu sempre tentei entender o motivo do choro e tinha que acordar de noite, assim, eu nunca deixei a minha filha ter a sensação de que ela estava ali, não estava sendo cuidada, protegida. Então, essa reação, confiança e desconfiança, assim, quem pode te proteger, quem pode te cuidar e quem não está fazendo isso por algum motivo.
E aí você tem dos 2 aos 3 anos a questão da autonomia, né? Quando a gente começa a andar e acha que ganhou o mundo, né? Só cai, levanta, né? E é curioso, brinca, esconde, aparece, né? Começa a falar, às vezes para de comer alguma coisa que comia antes, eu não gosto de um certo sabor de comida, brinca mais com o brinquedo, não gosta de brincar com o outro. Então, tudo isso ele está construindo nessa fase da vida a questão da autonomia e da vergonha, da dúvida e da desconfiança. Então, as respostas que a gente dá para cada fase do desenvolvimento vai desenvolver uma coisa ou outra. Né? E aí, na iniciativa versus culpa, dos 4 aos 5 anos de idade, né? A mesma coisa, que continua, que é crescer o grau de autonomia, né? A criança começa a contar histórias, falar coisas. Dos 6 aos 11 anos, a gente vai ver a questão da construção e da inferioridade, né? Uma época crítica, é a época que as nossas crianças, né, têm esse contato mais intenso com a escola, tem a ver com a questão da aprendizagem, né, do tanto que a gente reafirma a capacidade dos nossos filhos de aprender, qualquer forma de aprendizagem, né? Não é uma aprendizagem padrão, porque a gente vai ter diferentes formas disso acontecer. E dos 12 aos 18, a questão da identidade, da confusão. Hoje em dia, a gente vive um mundo muito mais aberto, né? Então, as crianças elas podem falar que elas são she, he, ele, ela, ou não são nada, ou são binários, ou são transexuais, ou são transgenders, né? E a idade dessa construção, né? Da identidade, dos relacionamentos, com quem que você vai se relacionar, de quem que você gosta, de quem que você não gosta, por que que você gosta, como você se enxerga, como você se auto-identifica, né? Então, tudo isso faz parte. E aí, já na jovem adulta, a questão da intimidade, do isolamento, né? Importante a questão da violência aqui, da violência sexual, da violência contra a mulher, da violência contra o homem, né? E aí você, então, entra na sua vida adulta, né? Na vida... vai ser mãe, se você quiser ser mãe, vai ser pai, se for essa sua escolha, vai trabalhar, né? Vai ter uma vida produtiva. E aí eu quero dizer que vida produtiva é o que você sente prazer em fazer, que você sente orgulho de você mesmo. Qualquer trabalho, qualquer engajamento social, qualquer coisa que você se sinta reconhecido e que você se reconheça naquilo que você está fazendo, versus a estagnação, né? Não sei, minha vida não anda, não sei o que eu quero fazer, não tenho energia, não tenho força, eu estou perdido, eu começo as coisas e não termino. E aí vem, né, a idade mais adulta, mais caminhando para a velhice, né, dessa integridade, né, de ter tido uma vida, dessa energia, da revigoração, né, da experiência contada, né, versus a desesperança, né, assim, o isolamento de novo. Né? Então, as etapas da vida da gente e como a gente é acolhido nos diversos momentos da vida, esses momentos, eles têm relação direta com experiências mais ou menos traumáticas. É importante vocês saberem que todos nós, a gente vai passar por uma situação traumática, isso não tem jeito. Né? O trauma é parte da vida. Agora, em quais condições, qual que é a resposta e qual que é a intensidade, isso é que faz a diferença. Isso, inclusive, faz a diferença entre você viver uma situação traumática e você conseguir conduzir a sua vida de uma forma, sem um adoecimento psíquico grave, ou se esse trauma ele vai ser tão intenso que ele vai desencadear um sofrimento mental.
Ele pode vir a desencadear um sofrimento mental. Muitos estudos fazem esse paralelo entre traumas intensos e psicose, entre traumas intensos e depressão, entre traumas intensos e tentativa de suicídio. E a intensidade, ela também ela é individual. A gente não consegue, a gente pode dizer assim, uma pessoa que vive numa situação de violência doméstica diária, ela pode viver isso com uma intensidade, numa mesma casa, com uma intensidade maior ou uma intensidade menor. E tem vários mecanismos, inclusive da resiliência, que vai criar uma proteção ou não, né? E o suporte que você tem ao seu entorno, e a intensidade com a qual você vive essas coisas. Algumas pessoas respondem de maneiras diferentes a situações traumáticas parecidas. E é muito importante falar e entender que a prevalência de eventos traumáticos na infância é muito grande, como vocês podem estar vendo aqui, né? Então, falar sobre trauma não é falar sobre uma coisa que acontece aqui ou ali, ou de vez em quando, né? Olha para você ver, quando a gente pensa em violência sexual, por exemplo, né? Os números são altos, tanto para menina quanto para menino. Ainda é maior para mulher do que para homem, mas homem também sofre violência sexual, né? Violência física. Os meninos, 56%, menina, 47%. Você presenciar uma situação de violência, né, entre meninos e meninas, 39%, 38%, um maltratamento, né, um tratamento abusivo, né, 25%, 25%. Então, por idade, né, a gente também tem esse dado aqui, por idade, mas o que eu acho importante dizer é que esse estudo que foi feito pela Kaiser, que foi feito por outros programas, e várias pessoas continuam estudando isso, eles apontam que um em 5 adultos disseram ter experienciado 3 ou mais situações adversas, experiências adversas, traumáticas na infância. E isso é muito alto, é um índice muito alto. E é importante entender, né, que se você é vítima, se você está vivendo uma situação traumática, se você é vítima de um dos tipos de trauma que a gente discutiu aqui no início, você não está sozinho. Isso não acontece só com você. No momento que nós estamos aqui conversando, tem várias pessoas sofrendo violência e sofrendo trauma. Então, conversar sobre violência e trauma é importante, porque a gente precisa de aprender a não ter vergonha das situações em que a gente se coloca e a vida nos coloca. E que buscar alternativas, buscar recurso, buscar informação, é parte deste processo de estabelecer uma nova vida para quem quer que esteja passando por uma situação dessa. E compartilhar histórias não te faz uma pessoa mais vitimizada com menos valia. Compartilhar as histórias encoraja as pessoas a querer buscar alternativas para a vida. Então, como eu disse aqui no início, eu vou encerrar aqui essa abertura dessas séries de conversa, né? A nossa próxima conversa vai ser trauma e violência sexual, mas eu queria encerrar a nossa conversa aqui hoje contando para vocês uma experiência minha. Mais de uma. Bom, eu sou como vocês, eu sou imigrante brasileira que mudou para os Estados Unidos, né? Eu casei com um americano, então eu tive a sorte
de quando eu mudei para cá, eu já vim com green card, meu processo de cidadania foi com 3 anos. E eu achava que o meu processo de cidadania ia me colocar numa posição diferente. Isso foi uma ilusão que rapidamente eu desfiz, porque o racismo e o trauma que eu sofro quanto imigrante não está relacionado com o meu status apenas, está relacionado com a minha cultura, está relacionado com o lugar de onde eu vim, está relacionado com o não reconhecimento, que eu sou uma profissional de saúde no Brasil, reconhecida, né? Que eu estudei muitos anos para poder, né, fazer um curso de psicologia, mestrado em saúde pública, um curso de especialização em trauma, um pós-mestrado em trauma, foi uma vida, né? E o que eu tinha como orgulho, e que as pessoas olhavam para mim no Brasil, me reconheciam por isso, aqui, isso não significa absolutamente nada, você tem que começar praticamente do zero, né? Então, explicar para as pessoas que você tem um conhecimento, que você sabe o que você está falando, quando você está falando, e que existem experiências, né? No meu caso, na área da saúde mental, que são experiências valiosas e positivas e que poderiam acrescentar e agregar à cultura americana. Muitas pessoas têm muita dificuldade de te enxergar, de te escutar e de entender que o mundo ele gira, né? Ele não está parado num lugar, num país, numa cultura, ele gira. E que é porque ele gira que as coisas podem ser construídas de uma forma diferente. É aprender a abrir mão do privilégio para poder dar espaço para as outras pessoas. Então, essa briga, né, diária que a gente enfrenta, né, de dizer quem nós somos e por que nós somos, e né, as pessoas reconhecerem a gente, ela causa um estresse gigantesco, né, que você, num certo ponto, você fala assim, mas né, quem sabe não é bem assim. Então, isso é importante, né, falar sobre a migração, falar sobre esse processo de viver numa nova cultura, de ter que se adaptar e de ter que recomeçar. Não é fácil. Além disso, tem toda essa experiência de não estar perto das pessoas que a gente gosta, né? Eu perdi uma irmã e um irmão. A minha irmã, nenhum dos dois estavam doentes, os dois foram mortes súbitas, aneurisma. E quando a minha irmã morreu, eu estava fazendo uma apresentação sobre recovery num seminário e recebi um telefonema, né? Meu marido recebeu um telefonema dizendo então que minha irmã tinha falecido, e meu marido veio me falar que minha irmã tinha falecido. E foi aquela confusão, como você sabe, né? Arrumar voo, ir para o Brasil, fui sozinha. Deu tudo errado naquele dia, mas eu consegui chegar para o velório e tudo. Mas depois disso, todas as vezes que o meu telefone toca e eu vejo que é o 55 lá do Brasil, né, o nosso código, o meu coração dispara. Eu não tenho nenhum controle sobre isso, porque a minha emoção de receber a notícia que eu tinha perdido a minha irmã, e 6 meses depois do meu irmão, ela foi tão intensa que, por mais que eu tenha vivido o luto e elaborado isso, todas as vezes que o meu telefone toca, que eu vejo um 55 e que eu não consigo atender, imediatamente eu tenho uma reação no meu corpo. Meu corpo fica gelado, eu fico, gente, o que aconteceu? Será que morreu alguém? Então, essa é uma experiência traumática. E é importante falar sobre isso, porque ao dizer para vocês da minha experiência, vocês talvez tenham histórias parecidas, talvez de vocês, talvez de alguém que vocês gostem. E falar sobre isso é importante. É importante porque isso faz parte da vida e isso, inclusive, ajuda a gente a entender, a processar e a lidar com esses eventos de uma outra forma. Então, eu convido a todos vocês para virem participar desta conversa.
de forma aberta. A gente vai aqui tomar todo o cuidado, a gente não está aqui para poder expor ninguém, mas a gente está aqui para oferecer apoio, suporte e entender essas reações emocionais e físicas e orgânicas e como que a gente pode buscar estratégias para lidar com elas. Então, gente, assim, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por estar aqui, por ouvir, por compartilhar este momento comigo. E eu espero encontrar com vocês no dia 26 de abril, às 7 horas da noite, se eu não me engano, onde a gente vai poder ter a oportunidade de conversar sobre trauma e violência sexual. Um grande abraço e uma boa noite. Muito obrigada, Seriane. Uma boa noite a todos.